Você vai morar sozinha e morrer na miséria sem o meu dinheiro! Gritou Álvaro, invadindo a festa com a camisa social aberta no colarinho, o rosto vermelho e a chave da caminhonete balançando no dedo. Olha bem pra ela, minha gente! Isso é uma vagabunda! Você achou que ia me arrancar metade de tudo, mas você nasceu foi pra depender dos outros! Saiu da roça, tirei você da lama, você não era nada, eu te dei de comer e ainda casou comigo. E agora você quer bancar a Dondoca, dona de casa grande, você é uma vagabunda! O salão da Associação dos Moradores do bairro Vila Nova, em Itaberaí, Goiás, ficou duro como chão seco em mês de agosto. A sanfona que tocava no radinho em cima da geladeira continuou por alguns segundos, mas ninguém ouviu mais a música. As crianças que corriam com copos de refrigerante barato na mão foram puxadas pelas mães. A mesa do bolo, coberta com toalha de plástico rendada, tremia com o vento do ventilador velho. E as velas do aniversário de Dona Nair, mãe de Rita, pareciam pequenas demais diante daquela vergonha. Rita estava ao lado da mãe, segurando uma faca de pão para cortar o bolo de milho com coco que tinha feito desde cedo. A frase de Álvaro não entrou pelo ouvido. Entrou pelo peito. Desceu para o estômago. Apertou a garganta. Os dedos endureceram no cabo da faca, mas ela não ergueu a voz. Só colocou a faca devagar sobre a mesa, limpou a mão no avental florido e olhou para ele sem piscar. Ele esperava escândalo. Esperava choro. Esperava que ela pedisse para ele não fazer aquilo na frente dos vizinhos, da mãe doente, das mulheres da igreja e dos antigos clientes do mercadinho. Mas Rita ficou quieta, e aquele silêncio dela incomodou mais do que qualquer grito. Não vai falar nada, ele debochou, avançando 2 passos. Fala para esse povo que a casa ainda é minha. Fala que o fogão onde você assa seus bolinhos foi comprado com meu dinheiro. Fala que até essa festa pobre aqui só existe porque um dia eu tive pena de você. Dona Nair, sentada na cadeira de plástico branca, tentou levantar, mas as pernas finas não obedeceram. Tinha 72 anos, um lenço azul nos cabelos e as mãos cheias de veias saltadas. A humilhação bateu nela com tanta força que a boca se abriu, mas a voz não saiu. Rita percebeu. Foi até a mãe, pôs a mão em seu ombro e apertou de leve, como quem dizia sem dizer. Fica calma, mãe. Eu estou de pé. Álvaro olhou em volta, procurando aprovação. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Outras fingiram arrumar copos, mexer no celular, olhar a rua de terra batida pela porta aberta. A poeira vermelha entrava junto com o calor da tarde. Do lado de fora, a caminhonete preta dele ocupava metade da calçada, como sempre ocupou espaço demais em tudo. No fundo do salão, Célia, irmã de Álvaro, estava parada perto da mesa dos salgadinhos. Usava vestido claro, brinco dourado e um sorriso pequeno, que nascia e morria no mesmo lugar. Ela não entrou com ele, mas também não tentou impedir. Rita viu os olhos dela correrem até Dona Eunice, antiga contadora do mercado da família, sentada no canto com um copo de guaraná preso entre as 2 mãos. Os dedos de Dona Eunice tremiam de um jeito estranho. Naquele instante, Rita não sabia ainda, mas a verdadeira vergonha daquela festa não era o grito de Álvaro. Era o medo escondido no rosto de quem sabia demais. A festa tinha sido simples, mas preparada com amor. Rita acordara às 4:30 da manhã, antes do primeiro ônibus passar tossindo pela avenida principal. Coou café no pano, colocou mandioca para cozinhar, ralou milho no quintal e escutou a mãe cantar baixinho uma moda antiga que seu pai cantava quando ainda era vivo. Na varanda da casinha havia roupa no varal, 2 contas vencidas presas com imã na geladeira e uma panela de arroz descansando sobre o fogão. Nada ali era luxo, mas tudo tinha sido feito sem pedir 1 centavo a Álvaro. E era isso que ele não suportava. Desde a separação,
ele repetia pela cidade que Rita sairia de mãos abanando. Dizia na fila da lotérica, no balcão da farmácia, na porta da igreja matriz de Nossa Senhora da Abadia, que mulher ingrata precisava aprender o preço da soberba. Ele andava por Itaberaí como dono de rua. Era dono de mercado, de armazém, de 2 terrenos perto da Gilzeteuter e de uma chácara onde fazia churrasco para vereador em época de eleição. Tinha sobrenome conhecido, amizade no cartório e fala grossa de quem acha que dinheiro compra silêncio. Rita tinha passado 23 anos casada com ele. Não entrou no casamento com joia, carro ou escritura. Entrou com 2 mãos trabalhadoras, um enxoval feito por Dona Nair e uma receita de bolo de arroz que aprendeu com a avó. Durante anos acordou antes dele, abriu o mercado, conferiu entrega, anotou o fiado, fechou caixa, limpou o freezer, atendeu o fornecedor e ainda voltava para casa para fazer janta. Quando o negócio cresceu, Álvaro colocou placa nova, ar-condicionado e foto dele na parede. O nome dela não apareceu em lugar nenhum. Quando pediu a separação, depois de descobrir que ele mantinha outra mulher em Goiânia e usava dinheiro do mercado para pagar apartamento, ouviu a primeira sentença ali mesmo, na cozinha. Você não tem prova de nada, Rita. Você não tem estudo, não tem nome, não tem documento. Quem construiu fui eu. Mas aquela mentira tinha um detalhe pequeno demais para os poderosos perceberem. Rita sempre guardou papel. Guardava recibo de telha, nota de fogão, comprovante de depósito, caderno de fiado antigo, fotografia de inauguração, bilhete de fornecedor e até envelope de banco. Não por esperteza de advogado. Guardava porque pobreza ensina a nunca jogar fora aquilo que um dia pode provar que você pagou. No fundo de uma caixa de sapato, debaixo de panos de prato bordados, ela tinha guardado a vida que Álvaro tentou apagar. Mesmo assim, o processo da partilha foi uma travessia por dentro de espinho. No fórum da comarca, Rita se sentava com um vestido simples, sandália baixa e bolsa de tecido no colo, enquanto Álvaro entrava com um advogado caro e perfume forte. O advogado dele dizia que os bens estavam no nome de empresas da família. Dizia que o mercado principal tinha sido adquirido antes do casamento. Dizia que a casa onde Rita morava pertencia à mãe de Álvaro. Dizia que ela nunca passou de colaboradora informal. Essa palavra ficou batendo dentro dela por semanas. Colaboradora. Como se as madrugadas levantando caixa de tomate não tivessem peso. Como se os dedos rachados de detergente não contassem. Como se o corpo cansado dela, dormindo sentada depois do almoço de domingo, fosse apenas favor. A ameaça cresceu devagar, como rachadura em parede depois da chuva. Primeiro veio a notificação para ela deixar a casa em 30 dias. Depois, a suspensão do plano de saúde de Dona Nair, que usava remédio controlado para o coração. Depois, fornecedores antigos deixaram de vender fiado para Rita, com medo de desagradar Álvaro. Por fim, a mulher que alugava o salãozinho onde Rita vendia bolos e quitandas, disse, sem olhar nos olhos, que não poderia renovar o contrato. Você entende, né, Rita? O Álvaro compra muita coisa com meu cunhado. Não quero confusão. Rita entendeu, mas não abaixou a cabeça. Na noite em que recebeu a ordem de despejo, a chuva caiu grossa em Itaberaí. A água batia no telhado de amianto como punhado de pedra. Dona Nair dormia no quarto, respirando curto. Rita ficou sentada na mesa da cozinha, com uma lâmpada fraca acesa, olhando a papelada espalhada. O cheiro de café requentado se misturava ao de parede úmida. Sobre a mesa estavam a escritura da casa, um recibo antigo, a certidão de casamento e uma fotografia amarelada da reinauguração do primeiro mercadinho. Na foto, Álvaro aparecia sorrindo ao lado do pai. Rita estava no fundo, quase cortada, segurando uma bandeja de pão de queijo. Ao lado dela, Dona Eunice, a contadora,
segurava um livro-caixa vermelho. No canto inferior, mal aparecia uma placa presa na parede. Mercadinho Dois Irmãos, reinauguração 2003. Rita franziu a testa. Dois Irmãos. Mas no processo, o advogado de Álvaro dizia que o mercado tinha sido fundado em 1998 pelo pai dele e apenas reformado depois. Dizia que em 2003 houve só melhoria estrutural, sem participação dela. Aquela placa dizia outra coisa. Reinauguração. E o livro-caixa que Dona Eunice segurava tinha uma etiqueta branca, escrita à mão. Rita e Álvaro, caixa inicial. O ar ficou curto. Rita levantou, pegou a caixa de sapato e começou a espalhar recibos sobre a mesa. Tinha nota de balcão frigorífico, paga em 3 parcelas com o nome dela. Tinha recibo de pintura assinado por pedreiro. Tinha comprovante de um depósito feito da conta de Dona Nair, no valor exato da entrada do primeiro freezer. Tinha até um papel de pão, meio rasgado, onde o pai de Rita anotara: entreguei venda da novilha para ajudar no mercado de Rita. O problema era que a versão contada pela cidade tinha uma data impossível. No dia seguinte, Rita foi até o cartório no centro, perto da praça onde os aposentados ficavam sentados debaixo das árvores. A fachada branca estava descascada. Dentro, o ventilador fazia barulho e empurrava papel de um lado para o outro. A atendente procurou a matrícula do imóvel no sistema e entregou uma cópia simples. Rita segurou o papel e sentiu os joelhos fraquejarem. A casa onde ela morava, que Álvaro dizia ser da mãe dele desde antes do casamento, tinha sido transferida para Dona Celina, a sogra, em 2008. 5 anos depois da reinauguração do mercado. O documento tinha a assinatura de Rita autorizando a transferência de uma parte. Só que Rita nunca assinara aquilo. A assinatura parecia a dela de longe, mas de perto tinha um erro que só ela notaria. O segundo R de Rita era fechado demais. O dela sempre saía aberto, porque a professora do antigo grupo escolar dizia que sua letra parecia caminho de formiga, e ela nunca conseguiu mudar. Naquele papel, a letra era bonita demais, ensaiada demais. A atendente perguntou se ela estava passando mal. Rita disse que não, mas saiu do cartório com o papel dobrado dentro da bolsa e a sensação de que alguém tinha entrado na sua vida pela porta dos fundos. Quando contou ao advogado gratuito que a acompanhava, Dr. Samuel, ele pediu perícia grafotécnica. Álvaro riu quando soube. Disse que Rita estava desesperada. Disse que mulher abandonada inventava falsificação para não perder o teto. Na audiência seguinte, ele chegou a bater na mesa. Ela quer me destruir porque não aceita que acabou. Rita baixou os olhos por um segundo. Não por medo, por cansaço. Depois, ergueu o rosto. Eu aceitei que acabou, Álvaro. Quem não aceitou foi você, porque sem meu silêncio sua história fica manca. A frase correu pela sala pequena do fórum como vento antes de temporal. O juiz olhou por cima dos óculos. O advogado de Álvaro pediu que a fala fosse desconsiderada, mas Dr. Samuel pediu que os recibos, as fotografias e a matrícula atualizada fossem juntados. Pediu também que Dona Eunice fosse chamada. Foi aí que as coisas começaram a apertar. 2 dias depois, Dona Eunice apareceu na porta da casa de Rita ao cair da tarde. Chegou sem avisar, com uma sombrinha fechada na mão, mesmo sem sinal de chuva. Era uma mulher miúda, cabelo branco preso num coque, vestido marrom e sapato baixo. Ficou parada no portão, olhando para os lados. Posso entrar um minutinho? Rita abriu. Dona Eunice entrou como quem pisa em terreiro alheio depois de muitos anos. Olhou a sala, a imagem de Nossa Senhora na estante, a toalha de crochê, a fotografia do pai de Rita na parede. Quando viu Dona Nair cochilando na cadeira, os olhos dela encheram de uma água antiga. Eu vim dizer para você parar, falou baixo. Rita sentiu a mão esfriar. Parar com o quê?
com esse processo. Você não sabe onde está mexendo. A voz da contadora tremia, mas não era raiva, era medo. Rita percebeu o modo como ela apertava a alça da bolsa, como desviava o olhar quando dizia o nome de Álvaro, como engolia seco antes de falar de Dona Celina. Aquilo não era visita de ameaça, era visita de alguém que carregava um peso pesado demais. Dona Eunice, Rita falou, sem endurecer a voz. A senhora veio me proteger ou proteger eles? A pergunta fez a velha sentar devagar, como se as pernas tivessem perdido o serviço. Eu protegi gente errada por tempo demais. Antes que Rita pudesse responder, Dona Nair acordou e chamou da sala. Eunice? As duas se olharam. A velha contadora empalideceu. Dona Nair tentou levantar, apoiando as mãos nos braços da cadeira. Você ainda tem coragem de entrar na minha casa? Rita ficou sem entender. A mãe dela, que sempre fora mansa como água de mina, estava com a voz ferida de um jeito que Rita nunca tinha ouvido. Dona Eunice colocou a mão no peito. Nair, eu não tive escolha. Teve sim, Dona Nair disse. Só escolheu o lado que pagava melhor. A dor maior não veio da humilhação, veio do que Rita descobriu depois. Naquela noite, enquanto a chuva fina começava a cair, Dona Nair contou o pedaço da história que tinha escondido por vergonha. Quando Rita se casou com Álvaro, o pai dela, seu Geraldo, vendeu 2 novilhas, um pedaço de terra herdado no córrego do café, e entregou dinheiro para ajudar o casal a abrir o mercadinho. Fez isso com a condição de que o negócio fosse dos dois. Não queria que a filha dependesse de marido. Pediu apenas um recibo assinado, simples, porque confiava na palavra. O recibo existiu, mas sumiu depois do velório de seu Geraldo. Eu achei que tinha perdido, Dona Nair falou com a voz quebrada. Depois ouvi tua sogra dizendo na cozinha que papel de pobre só serve quando o rico deixa. Rita sentiu o sangue descer para os pés. Por que a senhora nunca me contou? Dona Nair fechou os olhos. A pele fina do rosto parecia menor. Porque você já estava casada. Porque tinha acabado de perder seu primeiro bebê. Porque eu pensei que, se eu falasse, ia quebrar tua vida de vez. E porque eu tive medo, minha filha. Medo de você ficar sem casa. Medo de Álvaro te castigar. Medo de eu virar peso. Rita ajoelhou diante da mãe. Segurou suas mãos pequenas e frias. Não havia raiva ali. Havia uma tristeza funda, daquelas que não cabem no peito de uma família só. Quem falsificou meu nome, mãe? Dona Nair olhou para a porta fechada, como se a resposta pudesse ouvir do lado de fora. Eu sempre achei que foi tua sogra. Rita também achava. Todo mundo acharia. Dona Celina era dura, orgulhosa, mulher de missa das 6 e comentário venenoso na saída. Nunca aceitou Rita. Chamava a nora de menina do barro, porque a família dela morava em estrada de chão. Durante o casamento, dava presente caro para os netos das amigas, mas para Rita levava pano de chão e dizia que era útil. Quando a separação começou, foi a primeira a dizer que a casa não era dela. Dona Celina parecia a vilã perfeita. Mas verdade funda raramente usa a roupa que a gente espera. Na semana seguinte, Rita foi procurar Dona Eunice de novo. Não em casa, porque a contadora não abriu o portão. Não no mercado, porque fingiram que ela estava viajando. Rita a encontrou na feira de sábado, perto das barracas de pequi e farinha, escolhendo tomate com a mão trêmula. O sol batia forte. O cheiro de pastel frito, coentro e poeira quente atravessava a rua. Eu não quero briga com a senhora, Rita disse, parando ao lado dela. Quero verdade. Dona Eunice continuou olhando os tomates. Verdade custa caro. Mais caro foi viver sem ela. A velha respirou fundo. Pegou um tomate maduro demais, apertou, devolveu. Depois falou sem olhar. Procure a ata da Associação Comercial de março de 2004. Não a cópia nova. A antiga, a que ficava no armário de ferro. Por quê?
porque lá tem o nome de quem entrou como sócia fundadora. E tem uma assinatura que não deviam ter deixado. Rita sentiu o coração bater na garganta. Quem deixou? Dona Eunice finalmente olhou para ela. Os olhos estavam molhados. Eu não posso falar aqui. Antes que Rita insistisse, um carro parou do outro lado da rua. Era Célia. Ela desceu com óculos escuros, cumprimentou uma mulher, mas o rosto virou direto para as duas. Dona Eunice largou a sacola no chão, se atrapalhou, pegou de novo. Vai embora, Rita, agora. Rita saiu, mas saiu com a primeira rachadura na mão. A Associação Comercial de Itaberaí ficava numa sala estreita no segundo andar de um prédio antigo, em cima de uma loja de peças agrícolas. A escada cheirava a mofo e café velho. O funcionário que atendia era um rapaz novo, educado, que disse que documentos antigos tinham sido digitalizados. Rita pediu a ata de março de 2004. A cópia digital não dizia nada demais, mas ela lembrou. Não a cópia nova, a antiga. Moço, e o livro físico? Ele coçou a cabeça. Deve estar no arquivo morto, mas isso dá trabalho de achar. Rita não tinha dinheiro para facilitar trabalho de ninguém. Só tinha paciência. Sentou numa cadeira de plástico e disse que esperava. Esperou 2 horas. Viu gente entrando e saindo. Ouviu moto passando. Sentiu fome. Pensou na mãe sozinha. Pensou nos bolos que precisava entregar. Mas ficou. Quando o rapaz voltou com um livro grande, de capa preta, coberto de pó, Rita passou a mão sobre a capa, como quem toca uma coisa viva. As páginas eram amareladas. Em março de 2004, estava registrada a reunião de comerciantes locais para a formalização de associados. Lá apareciam nomes conhecidos. O dono da farmácia, o senhor do armazém, a família do posto de gasolina. E numa linha quase no meio da página, estava escrito: Mercadinho 2 Irmãos. Representantes: Álvaro Mendonça e Rita de Cássia Alves Mendonça. Rita sentiu os olhos arderem. Ali estava seu nome, inteiro, antes de ser apagado. Mas foi a assinatura abaixo que fez sua mão parar. Não era a assinatura de Dona Celina, não era de Álvaro, não era de Dona Eunice. Era de Célia Mendonça, como testemunha administrativa. A irmã discreta, a cunhada que falava baixo, a mulher que levava sopa quando Dona Naíra adoecia, que segurava a vela em novena, que dizia para Rita ter paciência porque homem criado com dinheiro é difícil mesmo. A mesma Célia que na festa ficou perto da mesa dos salgadinhos, olhando Dona Eunice tremer. Rita tirou foto da página com o celular. A tela ficou embaçada porque sua mão tremia. O rapaz perguntou se ela precisava de água. Preciso não, ela respondeu. Mas precisava. Precisava de chão. A partir dali, cada lembrança ganhou outro rosto. Quando Rita assinou papéis no início do casamento, quem sempre explicava era Célia. Quando seu Geraldo entregou dinheiro para o mercado, quem ofereceu café e guardou os papéis foi Célia. Quando o recibo sumiu depois do velório, quem ajudou a arrumar a bagunça da casa foi Célia. Quando Dona Celina humilhava Rita, Célia aparecia depois com voz doce, dizendo que sentia muito. Rita percebeu o tamanho da armadilha. Dona Celina era a parede grossa que todo mundo via. Célia era a chave que abria por dentro. Mesmo assim, faltava prova. E sem prova, pobre só tem história. História para gente poderosa vira fofoca. O processo avançou. A perícia apontou indícios de falsificação na assinatura da transferência da casa. Álvaro ficou mais agressivo. Começou a passar devagar em frente à casa de Rita à noite. Mandava recados por conhecidos. Uma vez, deixou uma caixa de papelão no portão com algumas roupas antigas dela e um bilhete. Vai se acostumando com o resto. Rita pegou a caixa, tirou as roupas, lavou uma por uma e doou para uma família do setor Primavera que tinha perdido quase tudo num incêndio. Não contou para ninguém.
Mas quando Álvaro soube, ficou furioso. Ele queria que a crueldade dele apodrecesse dentro dela. Rita transformava em alguma coisa útil. Isso tirava o poder dele. No aniversário de Dona Nair, ele invadiu porque achou que era o momento de quebrar Rita de vez. Naquele mesmo dia, pela manhã, o advogado dele tinha dito que a decisão sairia em breve. Álvaro estava certo de que venceria. Entrou na festa para fazer a cidade assistir à queda dela, antes mesmo da sentença. Só que, enquanto ele gritava, o celular de Dr. Samuel já vibrava no bolso. Rita não sabia, ou sabia apenas pela fé miúda, que nasce quando a pessoa já apanhou tanto, que aprende a reconhecer o barulho da virada antes dela chegar. Álvaro continuou falando. Você vai voltar para a estrada de chão, de onde nunca devia ter saído. E leva tua mãe junto. Porque do meu patrimônio você não tira nem o portão. Rita olhou para ele. A voz saiu baixa, mas firme o suficiente para atravessar o salão. Meu pai dizia que portão serve para duas coisas, Álvaro. Para impedir entrada de quem não presta e para abrir caminho para quem tem direito. Algumas mulheres levantaram os olhos. Dona Nair apertou o lenço no colo. Célia perdeu o sorriso por meio segundo. Álvaro riu. Direito? Você falando de direito? Foi então que Dr. Samuel apareceu na porta do salão. Não entrou como salvador. Entrou como homem simples, camisa amarrotada, suor na testa, de quem tinha vindo andando do fórum até ali, porque o carro não pegou. Ele olhou a cena, entendeu o bastante e se aproximou de Rita. Não precisou fazer discurso, só entregou o celular para ela. Na tela estava a sentença publicada naquela tarde. A casa não poderia ser tirada dela. O mercado, os terrenos e as contas da empresa entrariam na partilha. A transferência para Dona Celina tinha sido considerada suspeita. A assinatura seria investigada. Rita leu uma vez. Não acreditou. Leu de novo. As letras pareciam dançar. O peito, que estava preso desde a entrada de Álvaro, abriu de repente com dor. Não era alegria limpa. Era alívio misturado com 23 anos de cansaço. Ela não gritou. Não pulou. Não esfregou a sentença na cara dele. Apenas levantou o rosto. Álvaro, disse, com o salão inteiro em silêncio. A casa também é minha. Ele parou de rir. A frase bateu nele como tapa que não deixa marca na pele, só no orgulho. Mentira. Dr. Samuel respirou fundo. A sentença saiu hoje. O senhor será intimado oficialmente. Álvaro arrancou o celular da mão de Rita, leu e a cor sumiu do rosto. A mão dele apertou tanto o aparelho que parecia querer quebrar a notícia. Depois olhou para Célia. Esse olhar entregou mais do que qualquer confissão. Célia deu um passo para trás. Naquele segundo, Rita entendeu que Álvaro podia ser cruel, arrogante e ingrato. Mas também tinha sido conduzido por alguém que conhecia melhor os papéis do que ele. Alguém que sabia onde esconder, quando transferir, como assinar, quem convencer. Alguém que passou anos fingindo cuidar da família enquanto arrumava a herança toda para o próprio lado. A sentença era a vitória, mas não era o fim. Na semana seguinte, a cidade virou um terreiro de cochicho. Na padaria, diziam que Rita tinha tomado o que era de Álvaro. Na rádio comunitária, um locutor amigo da família Mendonça comentou, sem citar nome, que hoje em dia tem muita gente querendo enriquecer depois de separação. Na igreja, algumas mulheres abraçavam Rita com carinho. Outras mediam sua roupa, como se dignidade tivesse tecido. Rita continuou acordando cedo. Fazia café, dava remédio à mãe, assava broa, entregava bolo no posto de saúde, limpava a casa, respondia mensagem de cliente. A vitória no papel não pagava a conta no mesmo dia. A conta de luz continuava vencida. O aluguel do salãozinho ainda estava ameaçado. E Álvaro recorreu. Mas havia uma diferença. Agora, quando ela caminhava pela rua de terra, não era mais como ré da própria vida. Célia desapareceu por alguns dias.
Depois voltou elegante, com a mesma fala doce, e apareceu na casa de Rita numa tarde de calor seco. Trouxe uma sacola com frutas para Dona Nair e um sorriso costurado. Rita, a gente precisa conversar como família. Rita estava lavando panela no tanque. A água escorria pelos braços. Ela desligou a torneira, secou as mãos no pano e ficou na varanda. Não convidou Célia para entrar. Família não entra em casa dos outros só quando perde processo. Célia respirou, ofendida. Eu nunca fui sua inimiga. Você sabe como Álvaro é. Ele passa por cima de todo mundo. Eu tentei evitar coisa pior. Evitou como? Célia olhou para a rua. Um menino passava empurrando bicicleta. Um cachorro dormia na sombra do muro. A vida comum continuava, mas o ar entre as duas pesava. Se você continuar mexendo nessa história de falsificação, vai sobrar para muita gente, inclusive para sua mãe. O corpo de Rita esfriou por dentro. Minha mãe? Você acha que aquele dinheiro do seu pai entrou limpo no mercado? Foi tudo de boca, sem contrato, sem nota, sem imposto. Se isso vira confusão maior, podem dizer que sua família também participou de irregularidade. Rita sentiu a raiva subir quente, mas segurou. Célia esperava medo. Rita deu silêncio. Você está me chantageando usando uma mulher doente? Célia apertou os lábios. Estou tentando ser prática. Aceita um acordo. Fica com a casa e uma quantia. Deixa o mercado fora disso. Você não sabe administrar coisa grande. Rita olhou para a cunhada e, pela primeira vez, viu não só maldade. Viu pavor. Célia tinha passado a vida à sombra dos homens da família, mas controlando os papéis deles. Nunca teve a foto na parede, mas sabia onde cada dinheiro entrava. O mercado que Álvaro exibia tinha a mão invisível dela. Se Rita provasse a fraude, a cidade descobriria que a mulher respeitada, tesoureira de campanha, organizadora de quermesse e conselheira da associação, construiu sua importância apagando outra mulher. Você não quer proteger Álvaro, Rita disse. Quer proteger seu nome. O sorriso de Célia morreu. Cuidado, Rita. Dignidade não enche geladeira. Rita deu um passo à frente. Mas mentira apodrece a comida dentro dela. Célia foi embora sem deixar as frutas. Naquela mesma noite, Rita contou tudo a Dr. Samuel. Ele explicou que a partilha era uma coisa, mas a falsificação era outra. Seria mais longo, mais difícil, mais dolorido. Precisaria de prova forte. Dona Eunice teria que falar. A ata ajudava. A perícia ajudava. Mas a ligação de Célia com a transferência ainda era sombra. Rita voltou para casa pensando nisso. A rua estava escura, com postes falhando. De uma janela, vinha cheiro de alho fritando. De outra, som de novela. Quando entrou, encontrou Dona Nair acordada, sentada à mesa, com uma caixa de costura aberta. Eu ouvi vocês falando ontem, a mãe disse. Rita parou. Falando o quê? Da Eunice, da Célia, do recibo. Dona Nair tirou do fundo da caixa um pedaço de tecido dobrado. Era uma bainha antiga, costurada à mão. Dentro dela havia um papel amarelado, menor que uma folha de caderno, marcado pelo tempo. Eu não perdi o recibo, minha filha. Rita não conseguiu falar. Dona Nair começou a chorar sem barulho. Eu escondi. Depois do velório do seu pai, Célia entrou aqui dizendo que precisava recolher papel para organizar as coisas. Eu vi ela levando a pasta. Vi, mas fiquei quieta. Quando achei esse recibo caído atrás do armário, guardei dentro da costura. Pensei em te entregar. Mas cada ano que passava, eu tinha mais vergonha de ter calado. Depois, fiquei com medo de você me odiar. Rita pegou o papel com as duas mãos. A letra do pai estava ali. Simples, torta, viva. Declaro que entreguei a Rita e Álvaro o valor da venda de 2 novilhas e parte do terreno do córrego do café para a entrada e abertura do mercadinho 2 Irmãos, ficando reconhecido
que o esforço é dos dois. Assinado Geraldo Alves. Abaixo como testemunhas, Eunice Ferreira e Célia Mendonça. Rita levou o papel ao peito. Não chorou de imediato. Primeiro sentiu um vazio, como se o corpo precisasse abrir espaço para caber aquele pedaço de pai de volta. Depois a lágrima veio, quente e pesada. Eu nunca ia te odiar, mãe. Dona Nair cobriu o rosto. Eu deixei roubarem seu nome. Rita se ajoelhou diante dela, como fizera tantas vezes para calçar seus chinelos. Não deixaram, não. Só esconderam por um tempo. Aquele recibo mudou tudo. Dona Eunice, chamada novamente, não teve mais como fugir. Quando viu a assinatura dela no papel, sentou no banco de madeira do fórum e segurou a bolsa contra o peito, como quem segura um filho morto. Contou que Célia organizou a transferência da casa para Dona Celina, usando uma procuração antiga e papéis assinados em branco por Rita anos antes, quando o mercado precisava resolver cadastro bancário. Contou que Álvaro sabia que a transferência beneficiava a família, mas não sabia todos os detalhes da assinatura falsa. Ele preferiu não perguntar. Era mais confortável acreditar que tudo estava certo, porque o resultado favorecia ele. Contou também que Célia acelerou tudo quando descobriu que Álvaro mantinha outra mulher em Goiânia. Tinha medo de que o irmão, vaidoso e irresponsável, começasse a colocar bens no nome de outra pessoa. Na cabeça dela, tirar Rita dos documentos era uma forma de salvar o patrimônio da família. Só que para salvar um nome, ela enterrou outro. Eu assinei como testemunha porque devia dinheiro para eles, Dona Eunice confessou com a voz fina. Meu marido estava doente. Célia pagou remédio, hospital, enterro. Depois disso, eu nunca mais fui livre. Rita ouviu tudo sem interromper. A cada palavra, a imagem do passado mudava de lugar. Álvaro continuava culpado por humilhar, trair, ameaçar e usufruir da mentira. Dona Celina continuava culpada por desprezar e aceitar uma casa que sabia ter sido construída com o suor de Rita. Mas Célia era a mão que escreveu o sumiço. Dr. Samuel pediu que aquela confissão não morresse dentro de uma sala. Disse que a próxima reunião da associação comercial teria prestação de contas da diretoria, e Célia ainda ocupava a tesouraria. Era ali que ela sorria, recebia cumprimentos, falava de moral e assinava papéis como se papel nunca tivesse sangue. Rita não queria espetáculo, mas também não queria mais segredo. Na quinta-feira seguinte, a sala da associação comercial ficou cheia. Comerciantes, pequenos empresários, gente da prefeitura, 2 senhoras da igreja e até o locutor da rádio comunitária estavam lá. Célia entrou de cabelo arrumado, blazer bege, pasta fina debaixo do braço. Cumprimentou um por um, como fazia sempre, até ver Rita sentada na segunda fileira, ao lado de Dona Nair e Dr. Samuel. O sorriso dela falhou. Dona Celina também estava presente, com terço enrolado na mão e bolsa preta no colo. Álvaro entrou atrasado, abatido, sem a arrogância de antes. Parou perto da parede, como se pela primeira vez não soubesse onde colocar o próprio corpo. A reunião começou com fala sobre contas, doações e projetos para o comércio local. Célia se levantou para apresentar um relatório. A voz saiu firme no começo, mas quando viu Dona Eunice entrando pela porta, com o livro antigo da associação apertado contra o peito, perdeu uma palavra no meio da frase. Foi pequeno, mas Rita viu. Dona Eunice caminhou devagar até a mesa da frente. As pessoas começaram a murmurar. Célia tentou sorrir. Eunice, isso aqui é uma reunião formal. A velha contadora olhou para ela. Foi numa reunião formal que seu primeiro erro ficou escrito. O silêncio caiu pesado. Dr. Samuel pediu licença ao presidente da associação e explicou, sem floreio, que documentos antigos da própria entidade estavam ligados a uma fraude patrimonial.
Mostrou a ata de março de 2004. Mostrou a cópia da matrícula da casa. Mostrou a perícia inicial da assinatura. Mostrou o recibo de seu Geraldo. Não havia grito. Não havia cena ensaiada. Só papel em cima da mesa e uma cidade obrigada a olhar. Célia tentou rir. Isso é uma armação. Rita está usando dor de separação para destruir minha família. Rita se levantou. O vestido simples dela parecia destoar dos blazers e camisas sociais daquela sala, mas sua voz não tremeu. Eu não vim destruir família nenhuma, Célia. Vim buscar a parte da minha que vocês esconderam. Dona Eunice abriu o livro antigo. Suas mãos tremiam, mas a voz saiu clara. Eu vi Célia levar papéis da casa de Dona Nair depois do velório de seu Geraldo. Eu vi Célia preparar a transferência da casa. Eu vi papéis assinados em branco sendo usados depois. E eu me calei porque devia dinheiro a ela. Um comerciante respirou alto. O locutor da rádio abaixou os olhos. Dona Celina apertou tanto o terço que as contas estalaram. Célia, Dona Celina murmurou, pela primeira vez sem veneno. Você fez isso? Célia olhou para a mãe, depois para Álvaro, depois para a sala cheia. Eu fiz o que vocês nunca tiveram coragem de fazer, respondeu. E a doçura sumiu de sua voz. Eu segurei essa família enquanto todo mundo gastava. Traía, bebia, prometia e deixava conta para mim. Se dependesse de Álvaro, até a mulher de Goiânia ia ter pedaço do mercado. Se dependesse da senhora, mãe, a gente perdia tudo por orgulho. Eu organizei. Rita sentiu o peito apertar. Ali estava a verdade inteira. Não era arrependimento. Era orgulho ferido. Você não organizou, Rita disse. Você roubou. Célia virou o rosto para ela. Eu roubei de quem nunca teria nada sem a gente. A frase foi tão fria que até Álvaro levantou a cabeça. Dona Nair tentou se erguer. Rita segurou a mãe pelo braço, mas ela quis ficar de pé. Ficou curvada, pequena, com o lenço azul cobrindo os cabelos brancos, mas os olhos estavam acesos. Sem a gente? Dona Nair perguntou. Meu marido vendeu terra e novilha para aquele mercado abrir. Minha filha deixou juventude, saúde e sono naquele balcão. Vocês não deram vida a ela, não. Vocês só aprenderam a lucrar com a vida dela. Ninguém falou. Célia abriu a boca, mas não achou resposta. Foi Dona Celina quem quebrou o silêncio. A sogra de Rita levantou devagar. Por muitos anos, aquela mulher usou missa, sobrenome e roupa engomada como se fossem prova de superioridade. Agora parecia menor dentro da própria postura. Eu aceitei a casa no meu nome, disse, sem olhar diretamente para Rita. Não perguntei porque não quis saber. Eu achava que pobre entrando na família precisava agradecer qualquer canto. Rita sentiu uma fisgada antiga, mas não desviou. Dona Celina respirou fundo. Eu não falsifiquei a assinatura, mas sentei dentro de uma mentira porque ela me favorecia. Aquilo não era desculpa suficiente, mas era a primeira vez que a soberba dela rachava em público. Célia bateu a mão na mesa. Agora todo mundo quer posar de correto? O presidente da associação, que até então parecia sem ar, pediu que ela entregasse imediatamente os livros e documentos da tesouraria até a apuração completa. 2 comerciantes que antes eram próximos se afastaram da mesa. Dr. Samuel informou que a confissão de Dona Eunice e a fala de Célia seriam encaminhadas formalmente ao Ministério Público e ao processo da falsificação. Célia olhou em volta, esperando que alguém a defendesse. Ninguém se levantou. Pela primeira vez, a mulher que controlava os bastidores descobriu o som de uma porta se fechando para ela. Álvaro saiu da parede onde estava encostado e parou diante de Rita. O orgulho ainda brigava com o medo no rosto dele. Mas havia outra coisa ali: vergonha. Eu não sabia de tudo, ele disse baixo. Rita olhou para ele sem dureza exagerada, mas sem nenhum consolo. Mas sabia o bastante para me humilhar. Ele não respondeu. Sabia que eu trabalhei?
Sabia que meu pai ajudou. Sabia que a casa foi construída comigo dentro. E mesmo assim, entrou na festa da minha mãe para me chamar de miserável. Álvaro engoliu seco. Eu estava com raiva. Raiva não inventa caráter, só mostra. A frase atravessou a sala. Dessa vez ninguém riu, ninguém cochichou. O silêncio parecia assinar junto. Depois daquela reunião, a cidade não conseguiu fingir que não sabia. A associação comercial afastou Célia da tesouraria. O vereador para quem ela organizava a campanha retirou seu nome da equipe. A rádio, que antes insinuava que Rita queria enriquecer, fez uma nota seca dizendo que novos documentos mudavam a compreensão do caso. Não era pedido de desculpa, mas era recuo. Célia passou a responder formalmente pela fraude. Não foi presa naquele dia, não saiu algemada, não houve espetáculo. A justiça dos papéis caminhava no ritmo lento de sempre. Mas, pela primeira vez, o nome dela apareceu onde ela sempre teve medo. Não nos bastidores, mas no centro da história. Álvaro procurou Rita 3 dias depois. Não entrou gritando. Parou no portão, abatido, barba por fazer, camisa amassada. Pela primeira vez em muitos anos, parecia menor que a própria sombra. Eu vim pedir desculpa. Rita estava varrendo a calçada. Continuou por mais 2 movimentos, juntou a poeira num canto e só então olhou. Para mim ou para ficar melhor com você mesmo? Ele abaixou os olhos. Para sua mãe também. Então vai ser na frente das pessoas que você escolheu como plateia. No domingo seguinte, depois da missa das 7, Álvaro parou na praça. Havia gente saindo da igreja, crianças correndo, vendedores de pamonha ajeitando caixas. Dona Nair estava sentada num banco com Rita ao lado. Álvaro se aproximou devagar, sem caminhonete na calçada, sem chave girando no dedo. Dona Nair falou, a voz baixa. Eu peço desculpa pelo que fiz no aniversário da senhora. Eu humilhei sua filha na frente dos outros. Eu falei o que não tinha direito de falar e usei como meu aquilo que também era dela. A praça silenciou aos poucos. Dona Nair olhou para ele. Seus olhos, apesar da idade, estavam firmes. Você não estragou meu aniversário, Álvaro. Você só mostrou quem era convidado sem ser chamado. Algumas pessoas prenderam o riso. Rita mordeu a parte de dentro da boca para não sorrir. Álvaro ficou vermelho, mas aceitou. Era o mínimo. E o mínimo, vindo de quem sempre tomou tudo, já custava caro. Célia não pediu desculpa. Tentou negar. Tentou dizer que Dona Eunice era velha confundida. Tentou culpar a mãe, o irmão, o advogado, a falta de organização dos documentos antigos. Quando viu que não adiantava, apareceu na casa de Dona Nair uma última vez, de manhã cedo, antes do sol esquentar. Rita estava colocando roupa no varal. Célia entrou pelo portão sem pedir, como sempre fizera. Eu fiz coisas erradas, disse, a voz dura. Mas você não imagina o que era ser mulher naquela família. Meu pai deixava tudo para Álvaro, mesmo ele sendo burro para negócio. Minha mãe só enxergava a aparência. Eu resolvia banco, imposto, fornecedor, campanha, dívida. Eu fiz o mercado crescer também. Só que meu nome nunca entrou em nada. Rita prendeu um lençol no varal. O vento bateu no tecido entre as duas. Então você sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Célia ficou calada. Essa frase não deixava saída. Eu podia ter sido sua aliada, Rita continuou. A gente podia ter brigado para o nome das duas aparecer. Mas você escolheu me apagar para ficar perto do poder dos homens. O rosto de Célia endureceu. Depois cansou. Pela primeira vez, ela pareceu sem pose. Eu tive inveja de você. Falou quase sem som. Porque mesmo pobre, mesmo humilhada, você entrava naquela cozinha com sua mãe e parecia ter um lugar no mundo. Eu tinha as chaves de tudo, mas nada era meu. Rita sentiu o peso humano daquilo.
Mas peso humano não limpa a ferida sozinho. Eu lamento pelo que fizeram com você, disse, mas você vai responder pelo que fez comigo. Célia fechou os olhos. Quando abriu, já não tentou sorrir. Você não perdoa? Rita olhou para o varal, para as roupas simples balançando ao sol, para a casa que quase perdeu, para a mãe que envelheceu carregando culpa, para o recibo do pai guardado como osso santo dentro de uma costura. Perdão, não é esconder crime de novo. Eu posso um dia tirar você do meu peito, mas da justiça não. Célia saiu sem despedir. A partilha foi cumprida aos poucos. O mercado precisou ser avaliado. Álvaro tentou atrasar, omitir estoque, esconder conta, mas agora cada mentira encontrava papel pela frente. O dinheiro que coube a Rita não a transformou em mulher rica de novela. Pagou dívidas, regularizou a casa, garantiu remédio de Dona Nair, comprou um forno industrial usado e alugou um ponto pequeno perto da feira, onde antes funcionava uma lojinha de conserto de celular. Na fachada, ela mandou pintar à mão. Quitandas da Rita, bolo, café e pão de queijo. No primeiro dia, acordou antes do sol. Fez café forte, bolo de milho, rosca de nata, biscoito de queijo e broa de fubá. Dona Nair, teimosa, quis ir junto. Sentou-se atrás do balcão com o vestido azul e o lenço nos cabelos, olhando tudo como quem vê uma filha nascer de novo. A cidade entrou devagar. Primeiro as vizinhas que sempre estiveram ao lado dela. Depois, o rapaz da associação comercial. Depois, uma enfermeira do posto. Depois, até gente que tinha se calado na festa apareceu. Sem jeito, comprando café e procurando palavras. Rita atendia com educação. Não cobrava humilhação em moeda pequena, mas também não fingia intimidade onde houve abandono. Perto do meio-dia, Dona Eunice entrou. Estava mais curvada. Trazia nas mãos um caderno antigo, de capa vermelha desbotada. Eu encontrei mais registros, disse. Não para me livrar, para entregar o que ficou faltando. Rita recebeu o caderno. Não abraçou Dona Eunice. Também não a expulsou. Obrigada por trazer. A velha assentiu, com os olhos cheios. Seu pai falava que você ia longe. Rita passou a mão pela capa do caderno. O cheiro de papel velho subiu. Por um instante, viu seu Geraldo no terreiro. Chapéu de palha, camisa suada, contando dinheiro da venda das novilhas com cuidado. Não para enriquecer a filha, mas para que ela nunca precisasse pedir licença para existir. Na parede do pequeno comércio, Rita pendurou a fotografia da inauguração antiga, mas não deixou do jeito que estava. Mandou ampliar e restaurar. Na nova versão, ela não aparecia mais cortada no fundo. Um fotógrafo da cidade encontrou o negativo inteiro com a viúva de um antigo jornal local. Na foto completa, Rita estava ao lado de Álvaro, segurando a bandeja, sorrindo cansada. A placa do Mercadinho Dois Irmãos aparecia nítida. E seu nome, mesmo pequeno, estava escrito numa etiqueta presa ao avental. Rita. Quando Álvaro viu a foto na parede, meses depois, não disse nada. Ele tinha ido a quitandas da Rita, porque Dona Nair pediu que ele buscasse uma encomenda para uma funcionária antiga do mercado. Entrou sem arrogância. Olhou a foto. Olhou Rita. Olhou o balcão cheio de bolo quente. Você sempre soube fazer lugar crescer, murmurou. Rita colocou a encomenda numa sacola de papel. Eu sempre fiz. Só parei de fazer para quem fingia que não via. Ele pagou. Não pediu desconto. Não pediu conversa. Antes de sair, parou na porta. Eu sinto muito. Rita continuou arrumando as broas na vitrine. Sentir é começo. Mudar é o resto. Ele saiu. O sino pequeno da porta balançou. A rua estava clara. Uma carroça passava devagar, levantando poeira. Do outro lado, uma menina de uniforme escolar dividia pão de queijo com o irmão menor. A vida seguia sem música alta, sem discurso, sem aplauso. Mas seguia diferente.
Meses depois, a primeira audiência sobre a falsificação aconteceu. Célia chegou de vestido escuro, sem brincos grandes, sem sorriso de missa. Não olhou para Rita no corredor. Mas quando Dona Eunice confirmou o que havia dito, quando o recibo de seu Geraldo foi apresentado, quando a ata antiga da associação apareceu na mesa, Célia abaixou a cabeça pela primeira vez. Ao final, seu advogado propôs acordo. Ela teria que reconhecer a fraude, devolver documentos, pagar parte dos prejuízos, prestar serviços à comunidade e responder às demais consequências legais do processo. Não era a cena que muita gente esperava. Não havia grito, algema ou queda dramática na porta do fórum. Mas para Célia, aquilo era pior do que escândalo. Era ter seu nome escrito oficialmente ao lado da verdade que passou a vida escondendo. Rita saiu do fórum sem comemorar. Dona Nair caminhava ao seu lado, devagar. Na calçada, Dona Celina esperava perto de um ipê seco. A velha sogra segurava a bolsa com as duas mãos, como se segurasse o resto do orgulho. "Rita!" chamou. Rita parou. Dona Celina demorou a falar. A boca dela tremia, mas os olhos não tinham a arrogância de antes. "Eu passei muitos anos achando que sobrenome valia mais que caráter." Rita não respondeu. "Não vou pedir que você esqueça, nem que goste de mim. Só queria dizer que a casa nunca deveria ter ido para meu nome." O vento levantou um pouco de poeira entre as duas. Rita olhou para aquela mulher que um dia a chamou de menina do barro. Viu ali não uma mãe arrependida por bondade, mas uma senhora obrigada a envelhecer diante da própria injustiça. A senhora morou dentro de uma mentira confortável, Dona Celina. A velha abaixou o rosto. "Morei." Rita segurou a bolsa com o recibo do pai dentro. "Então agora aprenda a viver fora dela." E seguiu. No fim daquela tarde, Rita fechou a quitanda e levou Dona Nair para casa pelo caminho mais longo. Passaram pela praça, pela igreja, pela antiga associação onde a humilhação tinha acontecido. O salão estava fechado. Pela janela, Rita viu as cadeiras empilhadas, o piso gasto, a mesa encostada no canto. Por um instante, ouviu de novo a voz de Álvaro gritando que ela morreria na miséria. A garganta dela apertou. Não de dor, de lembrança. Dona Nair segurou sua mão. "Quer ir embora?" Rita respirou o ar quente da tarde. Olhou para a rua, para as casas simples, para a poeira vermelha brilhando no sol baixo, para a cidade que viu sua queda anunciada, e agora via seus passos sem pressa. "Não, mãe, quero passar bem devagar." E passaram. Naquela noite em casa, Rita colocou o recibo do pai numa moldura simples. Não escondeu mais em caixa de costura, nem em fundo de gaveta, nem debaixo de pano. Pendurou na parede da sala, ao lado da fotografia dele. Dona Nair ficou olhando por muito tempo, com os olhos molhados e um sorriso pequeno. Depois, Rita acendeu a luz da varanda, colocou água para ferver e preparou café. O cheiro se espalhou pela casa. A panela no fogão brilhava limpa. As contas estavam organizadas numa pasta transparente. A chave da casa repousava sobre a mesa, sem medo de ser tomada. Do lado de fora, o vento mexia as roupas no varal. Uma lua fina subia por cima dos telhados. Rita sentou na cadeira de fio, tirou as sandálias e deixou os pés descansarem no chão frio. Ela não tinha vencido para provar que era melhor que ninguém. Tinha vencido para não deixar que dissessem que sua vida não valia documento. No dia seguinte, quando abriu a quitanda, encontrou na porta um embrulho pequeno deixado por alguém. Dentro havia a faca de pão usada na festa de Dona Nair. Aquela que Rita tinha colocado sobre a mesa quando Álvaro começou a gritar. A lâmina estava limpa, o cabo de madeira polido. Junto, vinha um bilhete de uma vizinha que estivera presente naquele dia. "Você não cortou o bolo naquela hora, mas cortou a mentira." Rita sorriu sozinha. Entrou,
colocou a faca sobre o balcão e começou a preparar a primeira fornada. Quando o sol bateu na vitrine, iluminou a foto na parede, o recibo emoldurado e o rosto dela refletido no vidro. Rita ajeitou o avental, abriu a porta e encarou a rua sem baixar os olhos. A miséria que Álvaro desejou para ela nunca foi falta de dinheiro. Era viver sem nome. E esse, finalmente, ela tinha tomado de volta. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Como você imagina, dar vida a estas histórias, cuidar de cada detalhe do roteiro, das imagens e da produção, requer muitíssimo trabalho, tempo e dedicação. Se você gosta do nosso conteúdo e das nossas histórias e quer nos ajudar a fazer com que este canal siga crescendo e criando mais relatos como este, considere apoiar o projeto. Você pode fazer uma doação escaneando o código QR na tela ou através do link que encontrará na descrição. Qualquer apoio, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder a nossa próxima história. Até a próxima!